Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós temos nossa segunda aula do segundo bimestre. Vamos falar das aulas 11 e 12 sobre simetrias e congruências, aula de matemática, tá? Página 27. Bom, o primeiro passo aqui é nós identificarmos os padrões geométricos que a gente vai encontrar aí no dia a dia, tá? Veja um exemplo. Nessa imagem, a gente pode perceber a presença aqui de um piso. E neste piso aqui, vocês vão observar aqui os padrões que vão se repetindo, né, de um piso para o outro, tá? Uma figura é dita simétrica se conseguirmos dividir ela de alguma maneira em que as partes, quando sobrepostas, coincidam totalmente. Então, por exemplo, uh, se você pega, deixa eu pensar, se você pega um coração que foi desenhado simetricamente, tá? Perfeito, e você corta ao meio e você dobra ele para cá, ele vai ser simétrico se encaixar perfeitamente uma parte na outra. Quais são os tipos de simetria que nós estudamos? Existem diversos, porém, nós vamos trabalhar com a axial e a radial. O que é simetria axial? A simetria axial é uma figura que se espelha em torno de um eixo, tá? Que a gente vai chamar de eixo de simetria. Esse eixo é uma reta, tá? Dado dois pontos, o eixo de simetria é a mediatriz do segmento que une os dois pontos. Exemplo, a gente tem o plano cartesiano, então se eu tenho um ponto aqui, uma simetria axial, ou seja, de eixos, tá? É um ponto que vai estar aqui do outro lado, tá bom? Desse outro lado aqui, tendo a mesma distância do eixo x e do eixo y, tá certo? Essa é a simetria que a gente vai identificar entre pontos. Num desenho, é como se você dobrasse o desenho e ele se encaixasse perfeitamente. E o que seria a simetria radial? Como o nome sugere, radial vem de algo que envolve raio, ou seja, que envolve círculo, tá? A radial é aquela em que a figura, quando rotacionada aqui, de um certo ângulo, em torno de um ponto, chamado centro da simetria, coincide perfeitamente com si mesma. No axial é em torno de um eixo, tá? E no radial é em torno de um ponto em relação a um certo ângulo, tá? Lembre-se que existe basicamente 360 graus que a gente pode usar. Nesse caso, existem vários eixos de simetria. Na verdade, qualquer reta que passa pelo ponto, pelo centro da simetria, que seria o ponto, é um eixo de simetria, tá? Justificando padrões através de demonstrações. Bom, justificando, ou em outras palavras, demonstrando, que uma figura simétrica usando propriedades geométricas, muitas vezes nossos olhos nos enganam e nos induzem a enxergar propriedades que não são de fato verdadeiras. Uma forma de justificar a igualdade entre figuras é o que nós chamamos de conceitos de congruência, tá? O mais básico conceito de congruência que nós estudamos são o dos triângulos. Quando é que existe congruência entre triângulos? Eu vou descer daqui a pouco para o livro texto, vou mostrar no livro texto para vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui em qual página que vai ser, tá? Eu não sei se... Porque no meio o livro-texto vem junto com o livro de referências e tal. Para vocês eu não sei como que ele vai aparecer, tá? Provavelmente é num caderno separado, mas é na página 41. Mas já já eu mostro para vocês. Aqui nós temos a congruência dos triângulos e já já a gente vai fazer os exercícios. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a apostila, a minha apostila. Eu não vou conseguir juntar ela aqui, mas eu vou conseguir fazer o seguinte. Olha só, vamos ver se vai dar certo. E pior que deu certo. Deixa eu ver qual que é a página. A página é a número 54 do meu material. 54. Deixa eu ver como que tá aparecendo aí para vocês. Está aparecendo pequeno, né? Vou dar um zoom aqui. Até se encaixar na tela. Se encaixou quase que perfeitamente. Acho que aí dá bom. Passar um pouquinho pro lado aqui para ficar perfeito, né? Eu poderia recortar, tá, gente? Mas eu não vou recortar não para não perder meu tempo, tá bom? Bom, então aqui vocês estão vendo, tá? Umas imagens que são mais interessantes para a gente discutir sobre a questão radial, tá? A questão da simetria. Deixa eu pegar agora. Aqui dá para eu desenhar aqui para realçar. Então vamos lá. Então a simetria axial é aquela que acontece em torno de um eixo, como por exemplo essa borboleta. Se você observar o lado esquerdo e o lado direito são espelhados, tá? Esse exemplo aqui
a torre, essa construção aqui do Taj Mahal, e aqui um eixo de simetria na parábola, tá? Se você perceber, a parte esquerda é igual à parte direita, só que espelhada, tá bom? Em muitos gráficos de funções, eles vão apresentar a simetria axial, como na função do segundo grau. As trigonométricas, que a gente estudou no passado, funções modulares, que a gente estudou no primeiro ano também, certo? E a radial, como eu havia mencionado para vocês, é aquela que tem simetria em torno de um determinado ponto, girando como se fosse uma rotação, tá? Em torno de um ângulo. Desculpa, em torno de um ponto, tá? Rotacionando em termos de um ângulo determinado. Nesse caso aqui, vocês vão perceber o seguinte, ó. Essa aqui é simétrica a essa aqui, que é simétrica a essa aqui. Ou seja, como são 6 lados, tem 360 graus, provavelmente cada ângulo que acontece aqui é de 60 graus, tá? Porque, teoricamente, esse cristal de gelo aí, ele é perfeito. Nós temos aqui, no caso, uma simetria com 5 lados. Nesse caso, 360 dividido para 5 vai dar 72, se eu não me engano. E aqui vai estar muito mais, né? Porque você pode olhar a simetria aqui em vários pontos, ó. Você pode olhar a simetria desse ponto aqui. Você poderia olhar a simetria pelo meio, pela metade. Então, teria vários pontos para a gente poder observar a simetria. Como justificar uma figura geométrica? Como? Aí agora que a gente vai ver a parte dos triângulos com mais detalhes, tá? Que eu não expliquei lá na apostila, na parte resumida. Mas vamos lá. Uma forma de justificar a igualdade entre figuras é usando o conceito de congruência de figura. O mais básico e o que a gente vai utilizar é a relação de congruência entre ângulos. E a gente vai ter o seguinte: o que é a congruência? A congruência seria basicamente você dizer que as coisas são iguais, porém elas não são a mesma, tá? As duas coisas são iguais, mas não são a mesma, tá? Então, olha só. A gente vai observar o seguinte: dois triângulos serão congruentes se os três lados são iguais, e além disso, ó, os três lados são iguais, representados por segmentos, ó, o AB tem que ser igual ao DF. Em geral, as figuras vão ser representadas com riscos. Quando a gente quer dizer que esse lado é igual a esse, a gente coloca a mesma quantidade de risquinhos, tá? Por exemplo, esse lado aqui é igual a esse porque só tem um risco, tá? Então, é uma forma matemática da gente descrever quem é igual a quem de maneira simples, tá bom? Ou escreve assim. E além dos lados respectivos serem iguais, a gente tem também que existir uma igualdade de ângulos, tá? Bom, já adiantando, se os lados são iguais, consequentemente os ângulos serão. Mas se os ângulos são iguais, não necessariamente os lados são iguais, tá? Agora vamos ver. Bom, eu preciso saber de todas as medidas, de tudo 100% para dizer que dois triângulos são iguais ou são congruentes? Não, não preciso. E para isso a gente vai estudar os casos de congruência. Quais são os casos de congruência? São 5. Aqui o lado, ângulo, lado, 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 ângulo, lado, ângulo e ângulo oposto, e lado, ângulo, ângulo reto, tá? Eu vou já explicar para vocês o que significa cada um deles. Esse último aqui é o caso especial do hipotenusa e um cateto, tá? Vamos lá, o primeiro caso. Se dois triângulos, tá? Dado dois triângulos, eu souber que dois lados são iguais e o ângulo entre esses dois lados são iguais, então eu posso dizer que esses dois triângulos são congruentes. Ou seja, se aqui medir 7 centímetros, por exemplo, aqui obrigatoriamente vai ser 7 centímetros, tá? Então ele vai ser completamente igual, completamente congruente. Caso lado, lado, lado. Se os três lados de dois triângulos são iguais, respectivamente, não é um triângulo ter os três lados iguais. Isso seria triângulo equilátero, tá? Mas se os três lados de um triângulo coincidem com os três lados do outro, então esses dois triângulos são congruentes. O símbolo de congruência, tá, gente? É aquele símbolo da tela quente, tá? O hambúrguerzinho aqui a gente vê nas configurações e aí, o menu, né? Esse menu de hambúrguer. Na verdade, é o símbolo de congruência aqui na matemática. Deixa eu ver se aqui em cima vai aparecer. No ensino médio não é tão comum a gente estar utilizando, mas é interessante eu mencionar para vocês que existe esse símbolo, tá? Então, se os três lados são iguais, os dois triângulos são congruentes. Caso
ângulo, lado, ângulo. Ou seja, se eu souber que eu tenho dois ângulos, tá? De dois triângulos são iguais, e o lado que liga esses dois ângulos são iguais também, ó. Então a gente pode dizer que esses dois triângulos são congruentes, consequentemente. Esse aqui mede 6, aqui vai medir 6, esse aqui mede 8, aqui vai medir 8, tá? Pode ser qualquer número, mas vai se repetir o mesmo valor. Se aqui for 30 graus, por exemplo, aqui também vai ser 30 graus, tá? É importante lembrar disso aí. Quarto caso, o caso de um lado, o ângulo, e o ângulo oposto ao lado, tá? Se eu tiver um lado, os dois ângulos aqui, um que é do triângulo e o outro do mesmo lado e o outro que é oposto a esse lado, então a gente vai dizer que eles serão congruentes, tá? Mesma justificativa dos anteriores. Caso lado, ângulo reto. Então, se eu tiver dois triângulos retângulos em que uma hipotenusa e um cateto são iguais, consequentemente esses dois triângulos serão congruentes, tá? Isso aqui é o mais simples de todos da gente demonstrar. Lembre-se que se esses dois lados têm a mesma medida, né? A hipotenusa, lembre-se, a hipotenusa é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, por exemplo. Então, se eu sei que o a e o b se repete, matematicamente esse carinha aqui tem que ser também c, tá? Se esse aqui for o a, esse for o b, esse aqui vai ter que ser o c, a, b, e aí automaticamente esse carinha vai ser c também. Então eu mostro que é fácil mostrar. Ele teria que ser mais ou menos c, mas como o negativo não funciona em geometria aqui, a gente usa só o positivo, tá? E aí se eu tenho os três lados iguais, pelo caso lado, 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 que é o segundo caso aqui, eu sei que eles serão iguais, tá? Identificar simetrias e congruências é muito importante em geometria e permite obter diversos resultados práticos, como por exemplo, segmentos tangente. O que é um segmento tangente? O segmento tangente é um segmento que toca no único ponto quando ele passa numa circunferência. Quando uma reta comum passa numa circunferência, geralmente ela toca em dois pontos, mas existem posições específicas, tá? E vai existir infinitas posições aqui para a reta em que ela vai tocar somente um ponto. Como por exemplo, se eu quisesse tocar somente esse ponto, eu passaria a reta aqui, ó. Tá? Teria que ser uma reta passando aqui, tá bom? Aí outro detalhe importante, ó. Se eu tenho as retas R e S que fazem isso aqui, ó, o tangenciamento na circunferência, e elas se ligam num único ponto P, então essa distância equivale a essa distância. Lembrando que essa distância aqui é o raio, essa distância aqui é o raio. Isso aqui vai ser a hipotenusa. Lembre-se, se o raio e a hipotenusa de dois triângulos são iguais, então o outro cateto, que é esse aqui, vai ter que ser igual, tá? Nesse desenho aqui. Aí ele mostra aqui alguma aplicação. Nós temos, por exemplo, polígonos regulares. Tá? Em polígonos regulares, a gente pode sempre estar desenhando triângulos para poder resolver. E aí a gente tem algumas informações que a gente até aplicou no caderno passado. Por exemplo, se eu tenho um triângulo isósceles, dentro de um polígono regular, eu posso sempre dividir ele em triângulos isósceles, ou seja, os lados serão iguais aqui. Não necessariamente esse lado aqui vai ser igual. Ele vai ser igual, por exemplo, no hexágono, aí ele vai ser igual, mas em outros tipos de polígonos não. Não posso garantir isso. O ângulo central é dividido, você pega a quantidade, o 360 e divide por n, que é a quantidade de lados do polígono. Cada ângulo externo do polígono vai ser dado por esse valor também. Consequentemente, o ângulo interno é 180 menos esse valor, que você encontrou aqui no ângulo central. E para um polígono com o número de par de lados, o número de diagonais pelo centro, que passa no centro do polígono, é dado por n sobre 2. Tá? São regras aqui que não são tão simples de ficar se lembrando, mas é importante, tá, gente? Vamos voltar agora aqui nessa parte, tá? Deixa eu ver aqui, eu vou dar um zoom. Acho que dá para aumentar aqui para 300, não, ficou legal. Deixa eu ver 250. Como que vai ficar em 250? Acho que é só afastar aqui pro lado. Não ficou legal não, vou diminuir para 200 mesmo. Diminuir para 200 e só puxar um pouquinho para cá, que aí vocês vão conseguir enxergar bem.
Então vamos lá. Vamos para a atividade de hoje, tá? Então nós temos aqui o nosso primeiro exercício, o exercício do Enem aí, ó. Eu vou estar mandando outras atividades, eu vou resolver essas aqui e vou mandar outras atividades para vocês, tá? Outras 3. Só passar 3 atividades hoje. Bom, então vamos para a nossa primeira questão. Ela fala o seguinte, ó. O polígono que dá forma... Deixa eu pegar aqui a minha apostila e tirar ela daqui, só para aparecer só esse carinha aqui. Então vamos lá. O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotação em torno do seu centro. Aí a pergunta é a seguinte. A pergunta... Ué? O que houve aqui? Pera aí, gente. Deixa eu só arrumar aqui meu OBS. Poderia cortar, né? Mas não vou cortar não, para não demorar tanto. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte, ó, o polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que sempre, se você roda esse objeto, ele sempre vai ter esse mesmo formato aí. A pergunta é, tá, a pergunta é, o polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu eixo D. Então ele quer saber qual é o ângulo no torno do eixo, tá? Então se você observar aqui, ó, se você pegar um ponto central aqui, você vai ter, por exemplo, 1, 2, 3, tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, 3 eixos aqui de rotação, que podem ser usados para rotacionar. Então, neste caso aqui, você vai pegar o 360 e vai dividir por 3, ou seja, 120, tá? Simples assim. Então, o polígono possui simetria radial por rotação, com o ângulo de rotação dividido por 3. Então, vai dar 120. Assim, o polígono é invariante a todo ângulo cuja medida for o número múltiplo de 120. Por exemplo, se você rotacionar em 120 graus, vai continuar do mesmo jeito. Se você rotacionar em 240, que é múltiplo de... é 2 vezes 120, você vai dar 2 voltas e ele continua com o mesmo formato, tá? Então é interessante ressaltar isso aí. Na questão 2, nós temos o seguinte. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir do original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. Esse aqui. A imagem que representa a nova figura é... Então vamos lá. Como ele quer em torno do ponto O aqui, a gente vai perceber o seguinte, ó. Nós temos um triângulo retângulo, então a gente tem que permanecer com o triângulo retângulo, tá? Em torno do ponto O. E aí nós vamos observar o seguinte, ó. Dessas aqui, a que melhor explica, né, a que melhor se identifica com a simetria é: ser simétrico em relação ao ponto O é equivalente a rotacionar a figura em relação ao ponto O. Com um ângulo de 180 graus no sentido horário, a imagem correspondente é a alternativa E. Deixa eu explicar para vocês, ó. Bom, como você quer uma transformação, deixa eu partir do original e tal, transformar em outras mais complexas. Por exemplo, se você pegar esse objeto aqui, né, essa parte, e rotacionar ele, tá? Você não vai produzir esse objeto. Você pode observar aqui, ó, se você pegar essa parte cinza aqui e grudar com essa aqui, ó, ele não vai formar esse objeto. Bem como esse aqui, ó, se você pegar essa parte ou essa parte aqui e colar uma na outra, não vai formar o triângulo retângulo, tá? Não forma um triângulo retângulo. Aqui também não. Se você pega esse lado e gruda aqui desse lado, por exemplo, vai ficar assim, ó. Então não vai formar o triângulo retângulo anterior. Esse aqui, ó, até parece que vai ser, né? Se você pegar esse aqui e colar aqui, você vai perceber o seguinte, ó. Você rotaciona esse aqui, ó. Quando você rotacionar, vai ficar igualzinho, só que a parte escura vai estar aqui e a parte clara vai estar aqui, ó. Então, a parte escura, quando você ligar aqui, vai ficar desse formato também. Agora aqui não, ó. Se você rotacionar esse carinha aqui, se fizer uma rotação de 180 graus, ó, você vai perceber, ó, o ponto O está aqui, ó. Então, quando você pegar a parte clara, essa daqui, e juntar com essa parte aqui, você rotaciona, tá? Vai ficar do mesmo jeito,
só que a parte escura vai aparecer aqui e a parte clara vai estar aqui. E aí você rotaciona ela aqui para cima, então ele vai aparecer, vai complementar a parte de cima. Então a alternativa correta, letra E, tá? A partir do momento que você faz uma rotação com um ângulo de 180 graus no sentido anti-horário, ou seja, você vai pegar esse cara aqui no sentido anti-horário e colocar para cá, com um ângulo de 180 graus. Sentido anti-horário não, desculpa. Sentido anti-horário é para cá, né? Grudar esse fundo aqui, você vai obter a alternativa aí. Só você pegar esse carinha aqui. Basicamente, eu tô até explicando errado para vocês o formato como você está fazendo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou abrir o Paint, que vai ficar mais visível aqui para vocês verem. Deixa eu apagar aqui, ó. Tá bom? E deixa eu printar aqui, ó. Essa é a foto original. Eu vou abrir aqui o Paint. E aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Deixa eu abrir o OBS aqui para colocar lá o Paint, ó. Vocês estão vendo aí o Paint. Então, se você pegar essa figura aqui, ó, que é a original, e você rotacionar ela em 180 graus, no sentido anti-horário, ó, vamos lá. É girar 180 graus, tá bom? E você colocar em torno do eixo de simetria. Deixa eu pegar aqui a... Ué, não tá aparecendo aqui pra mim? E você girar ele em torno de 180 graus. Cadê o Paint de novo? Tá aqui. Você pode grudar ela, ó. Eu teria que... Deixa eu recortar um pouco melhor aqui, assim. Um pouco mais junto. E você grudar ela aqui, ó. Você vai ter a letra E, como tá aqui embaixo. Virar 180 graus. Vou ver se é isso aqui. E essa aqui. Essa aqui eu girar 180 graus também. Essa aqui de baixo. Ficou meio confuso, mas deixa eu pegar aqui de novo. Que aí vocês vão ver. Porque... Deixa eu pegar a original. Ó, essa é a foto original. Deixa ela aqui. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Tá. Agora eu vou pegar a resposta para vocês verem. Que é a letra E. Isso aqui é a letra E. Vou apagar isso aqui de cima. Então, o que a gente tem que fazer aqui para poder chegar nesse daqui, ó? Eu vou pegar essa aqui que é a original. Vou só fazer um Ctrl C. Tá aqui, certo? Aí eu vou colocar aqui a outra. O que vai acontecer? Quando eu pegar essa aqui e girar ela no 180 graus, ó, você vai obter essa figura aqui. É isso que eu queria falar para vocês desde o início. Eu não consegui, tá? Então, quando você pega, ó, esse objeto aqui, ó, e gira ele em 180 graus, você obtém a resposta que seria a letra E, tá bom? Exemplo. Exemplo não, né? Se eu pegar, por exemplo, a letra A, vou pegar aqui as letras A, B e C, só para tentar complementar aqui para vocês, ó. Se eu pegar esse objeto aqui, deixa eu pegar de novo aqui. Se eu pegar, se eu pegar esse objeto aqui, ó, esse aqui, deixa eu pegar esse aqui e excluir. Não existe nenhuma posição, por exemplo, ó, se eu inverter horizontalmente, ó, horizontal, para Ctrl Y, volta. Ctrl C, volta aqui. Ó, se eu pegar esse carinha aqui, ó, e inverter horizontalmente, ó, e colocar aqui, ó, colocar aqui, eu não obtenho a letra C, que seria basicamente o que poderia a gente pensar que ia dar, né, a letra C. Se eu pegar esse daqui e inverter 90 graus, ó, vamos inverter novamente 90 graus, inverter de novo 90 graus, até chegar naquele lá. Eu não obtenho, ó, eu não vou obter essa daqui, ó. Se eu inverter 180 graus, ó, eu ainda não obtenho essa daqui. Então, não importa quanto que eu gire essa, não vou obter essas, tá? Então, é só para resumir, que eu acho que não ficou tão claro, eu tentando explicar naquele formato lá. Acho que assim ficou mais claro de vocês entenderem, né?
mostrando o desenho e invertendo aqui no Python. Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos voltar agora lá para a apostila. Tá aí. Deixa eu abrir ela aqui, que eu abri ela no coisa. Agora vamos para a letra 3. Questão 3, na verdade. Na questão 3, a gente tem a seguinte, ó. Na figura abaixo, ABCD é um quadrilátero, é um quadrado, na verdade. E BDE é um triângulo equilátero e BDF é um triângulo isósceles. Opa, então nós temos os triângulos aqui, ó. Aqui nós temos o quadrado, o BDF, o BDE, vamos lá, BDE, esse aqui, ó, esse triângulo aqui, esse aqui é um triângulo equilátero e o BDF é um triângulo isósceles. O que significa, tá? Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, aqui, esses quatro lados aqui vão ser iguais, tá bom? Esse lado desse triângulo, esse lado desse triângulo e essa base aqui, ó, o BD, vão ser iguais e o lado BF e o lado FD aqui, o DF, também são iguais. Onde ele diz que o AF aqui, do A para o F, é igual de A para B. Ou seja, em vez daqui ser 2, deixa eu apagar aqui, ó. Então, esse aqui é igual ao lado do quadrado também. Ele quer saber qual que é a medida do ângulo alfa. Lasqueira. Então, vamos lá. Note o seguinte, que o ângulo pedido, o ângulo alfa, ele é dado pela soma dos ângulos, né, das medidas dos ângulos DBE, ou seja, é esse ângulo aqui, ó, DBE, ou seja, ele vai somar esse ângulo, tá? O BDA, DBA, ó, DBA, esse ângulo aqui que é o alfa, né, esse ângulo menorzinho, que está por cima do alfa, que observa o seguinte, ó, por mais que ele esteja indicando um alfa e no nosso cérebro o alfa vai ser só esse pedaço aqui, ó, mas não, ele é esse aqui tudo, ó, ele é a soma desses quatro ângulos, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que notar, ele fala de triângulo equilátero. Ora, se ele fala de triângulo equilátero, significa dizer, por exemplo, que nesse triângulo aqui, ó, nessa parte desse triângulo aqui, vou até apagar tudo aqui, ó, e vou fazer com retas. E aí, se eu não me engano, acho que com isso aqui dá, ó. Não, acho que com esse aqui vai dar para eu desenhar um triângulo, ó. Deixa eu pegar vermelho. Vou pegar o vermelho aqui, ó. Olha só, gente. Ué, não acaba esse trem? Ah, acabou. Vamos lá. Então, se eu pegar aqui, ó, esse triângulo, unir com esse ponto, unir com esse aqui, unir com esse aqui, unir com esse, ó, aqui, aí, deixa eu voltar aqui para a seta, eu vou obter, deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui, eu acho que consigo, ó, consigo, aqui, ó, aí eu tenho esse triângulo, ó, essa parte aqui, ó, BDE é um triângulo, e além disso, ele diz pra gente que é um triângulo equilátero, ou seja, aqui é 60 graus, aqui é 60 graus, opa, aqui são 60 graus, tá? Todos os ângulos é de igual a 60. Ou seja, ó, essa parte aqui, ó, eu já sei que vale 60 graus, tá bom? Agora, o detalhe importante. Ele diz pra gente que é um quadrado. Se é um quadrado, eu sei que vale 90 graus o ângulo. Portanto, ó, esse ângulo que acontece aqui, ó, esse pedaço aqui que acontece aqui, ó, dentro do quadrado, ó, esse ângulo aqui vai ser de 45 graus e, consequentemente, essa parte aqui também vai ser de 45 graus, porque é a diagonal do quadrado. Então, ele vai cortar o ângulo do quadrado ao meio. É só em quadrados que a diagonal corta o ângulo no meio, tá? Só posso garantir isso em quadrados. Em outras figuras geométricas eu não posso garantir. Mas como um quadrado tem os quatro lados iguais, os quatro ângulos iguais, então coincide da diagonal cortar o ângulo no meio, ou seja, a diagonal coincide com a bissetriz. Além disso, a medida do ângulo BAF, do B com A e com F, ela é igual à medida do AFB. AFB. Por quê? Porque ele diz pra gente que essa medida é igual a essa, ou seja, esse pedacinho que está aqui, ó, é igual ao ângulo nesse pedacinho que está aqui. Como o ângulo ele é externo, né, ele corresponde a 45 graus, ou seja, esse ângulo de fora aqui
que é coincidentemente esse também, ele coincide com a metade desse ângulo aqui. Ou seja, esse ângulo vai ser 22 graus e meio, tá? Ou seja, já tenho esse valor, já tenho esse, e já tenho esse aqui que é 60. Logo, o ângulo pedido, tá? O ângulo alfa, ele vai ser igual a 22 graus e meio mais 45 graus mais 60 graus. Somando tudo, o resultado vai dar 127 graus e meio, letra C, tá bom? Agora vamos para a questão 4. Então é bem simples, tá, gente? Depois que a gente interpreta aqui, a gente consegue resolver de maneira mais simples, tá? Mas do jeito que está embuloado, a gente não consegue fazer, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Na questão 4, eu acho que é a última questão que a gente vai fazer hoje, tá bom? Ela fala o seguinte: calcule a medida do raio de uma circunferência inscrita em um triângulo retângulo cujos lados medem 3, 4 e 5 centímetros, tá bom? Bom, vamos lá. Então a gente quer um triângulo retângulo cujos lados é 3, 4 e 5. Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, dá para fazer um triângulo retângulo. Deixa eu voltar aqui. Vamos pegar como base qual triângulo retângulo aqui. Deixa eu dar uma olhada. Ah, vamos lá, vamos pegar esse triângulo retângulo aqui, ó. Esse que vocês estão vendo aqui. E vamos usar ele como base pro nosso, tá bom? Não necessariamente vai estar na mesma medida e não vai estar. Já fiz merda. Vamos voltar lá embaixo. Não vai dar do jeito que eu quero. Então vamos lá. Vamos pensar assim. Um triângulo, vamos dizer que isso aqui seja 3 centímetros. Esse aqui vai ser 4 centímetros e esse vai ser 5. Ó, perfeito. Triângulo retângulo. E diz que tem uma circunferência inscrita nele. Então, se está inscrita, então está dentro dele, né? Então vamos fazer de azul. Deixa eu ver se consigo. Vamos lá. Agora vamos. Opa. Consigo aumentar? Consigo. Olha aí, cara. Muito bom fazer desenho quando dá pra fazer de verdade desenho, né? Tem 10 escritas, né? Então ele quer a medida do raio da circunferência. Vamos pegar aqui agora a reta. E vamos fazer a reta de verde aqui. Então vamos supor que aqui seja o centro, né? Da circunferência. Então ele quer o raio da circunferência, indicando isso aí pra gente. Bom, se você notar aqui, ó, não aqui, né? Na parte lá do livro texto que a gente fez, se você voltar um pouco o vídeo e tal, eu vou estar lá explicando. A gente vai ter algumas medidas interessantes que a gente pode estar utilizando para resolver essa questão, tá? A gente quer saber o raio da circunferência. Uma das coisas que a gente pode notar aqui é o seguinte, ó. Por exemplo, eu posso dizer, indicando aqui, chegou meu almoço, então peraí, eu vou dar um pause no vídeo aqui, vou almoçar, depois eu volto para gravar aqui. Claro que vocês não vão ver isso, né? Mas eu só avisando para vocês que vai dar talvez um corte, aí eu volto aqui e explico a questão, só um pouquinho. Consegui comer, vamos lá então, olha só. Gente, como eu estava explicando para vocês, eu até me perdi, né? Mas olha só, esse aqui é o raio, né? E outra coisa, eu posso dizer que esse aqui também é um raio, tá? Qualquer ponto do centro da circunferência, tá? Conectado com a borda dela é o raio. Então, o que vai acontecer? Em todos esses aqui, em cada ponto desse aqui, ó, esse aqui também, você vai perceber que essa distância aqui, tá? Deixa eu pegar para ver. Isso aqui é o raio. Se esse aqui é o menor lado, então esse aqui é 3 menos o raio. Aqui vai ser 3 menos o raio, por quê? Lembre-se que segmentos que tangenciam circunferências, tá? Que se trocam num único ponto, são iguais. Esse aqui vai ser R também, tá? Você poderia traçar aqui ó, o raio. Então esse aqui embaixo vai ser o raio. Além disso, se esse comprimento todo é 4 metros ou 4 centímetros, esse aqui vai ser 4 menos o raio e aqui vai ser 4 menos o raio. Observação, isso aqui é a hipotenusa, é o maior lado do triângulo. E ele é igual a 5. Logo eu posso dizer que, nesse caso, eu posso dizer que... Aqui é 4 menos o raio, né, que eu tinha colocado aqui. Isso aqui, tudo aqui é hipotenusa, ou seja, 5 é igual a 3 menos o raio mais 4 menos o raio, tá bom? Ou seja, 5 é igual a 7 menos 2 vezes o raio.
Como eu quero saber o valor do raio, eu vou passar ele para cá. Então, 2 vezes o raio, ele vai passar positivo, e o 5 para lá negativo. Ou seja, 2 vezes o raio vai ser igual a 2. Portanto, o raio, essa questão aqui é igual a 1 centímetro, tá? Então, o resto... Eita lasqueira! Caraca, perdi aqui. Cheguei de novo. Então, o valor do raio é igual a 1, tá? Simples assim. Então, pessoal, quero aproveitar esse momento para pedir para vocês deixarem um like aqui embaixo. Comenta aí para eu poder fazer chamada. E se você não for inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aí para me ajudar a chegar aos 1.000 inscritos aí. Então é aí, pessoal. Então é isso aí, falou. Até o nosso próximo vídeo, pessoal. Um abraço.